Ah, que bom, que bom, que bom, José Saldanha. Isso que eu ia perguntar, deu tempo, entregaram a simulação? Quanto deu tempo? Tem uma semaninha, né? Uma semaninha aí de prazo para vocês entregarem. Quem mais conseguiu entregar? Outro. Mas começou a fazer, não deu tempo, como foi? Depois me escreve lá um e-mail, tá? Quem também teve algum problema também, escreve lá, gente. Tirando a prova, o resto a gente consegue. Tem nada não, José, por causa dos prints, né? Às vezes tem muito print, a imagem fica grande. Não se preocupe, não. Aí é o de menos. O problema era se ficasse com 2, 3 páginas, aí eu ia dizer, não, tem alguma coisa errada. Então tinha, né, atividade prática de simulação para vocês entregarem até o dia 30/6. Outro ainda dá tempo, ainda tem uma atividade lá até 5/7, que abriu no Multiprovas. Vocês já viram a atividade lá no Multiprova? Já acessaram o Multiprova? Mandei notícia aí esses dias. Acessaram, viram a atividade. Pronto. Essa ainda está no prazo. Lá num ponto também, tá? Até dia 5/7, então vai sortear lá 6 questões para vocês fazerem. Né? Não deixa para a última hora, é bom que já dá uma praticada para a prova. Né? Falando da prova, gente. Boa noite, José Lucas. Boa noite. Falando da prova, né? Nossa prova é terça-feira da semana que vem, então espero todos vocês aqui no horário da aula. É importante também estar aqui no Meet, tem lista de presença. Falando em presença, até mandei um e-mail para vocês também, para vocês darem uma olhada lá nas faltas que foram lançadas. Eu, às vezes, percebo que alguns de vocês estão presentes, mas não assinam a lista de presença. Então, caso tenha tido algum problema com isso também, responde lá meu e-mail, certo? Ainda não tive nenhum, todos ok até agora, mas só para confirmar que todas as presenças já foram lançadas. E caso vocês tenham visto, é porque, por exemplo, essa sala tem muito Vitor, na outra tem muito Gabriel, e aí às vezes pode ter ocorrido algum erro de lançamento, mas eu sempre procuro estar bem atenta a isso. Então, nossa prova, terça-feira da semana que vem, é importante. Levou uma falta, mas foi indevida, José? Ainda mais José, né? José tem 3 ou tem 4 aqui na turma. José Lucas tem 2. Responde lá meu e-mail. Pronto, me diz lá qual foi a data só, tá, José? Que eu posso ter atrapalhado algum dos José, certo? Responde lá que aí a gente já verifica isso aqui. Eu tenho os relatórios do Meet também. É tranquilo. Né? Eu mandei um e-mail para quem tem faltado, se está tendo algum problema na hora de assinar a lista de presença, se está tendo algum problema para assistir a aula também, para que a gente converse e alinhe isso da melhor forma. Nossa prova. Ah, Matheus, não, não. Eu acho que deve ter sido algum dia, Matheus. Se você tinha alguma falta, possivelmente, você estava lá na lista dos e-mails. A nossa prova, pessoal, ela vai conter 4 questões, certo? Então já anota aí, tá gravado, então depois vocês podem até me cobrar. Mas elas vão ter 4 questões, a prova já está pronta. Vai ter uma questão de introdução a conceitos fundamentais, que é aquela parte de propriedade dos fluidos, de Reynolds, desclassificação do escoamento, certo? E depois vai ter uma questão de lei de Newton da viscosidade, né, que pode ser para calcular a tensão cisalhante, a força, né, encontrar a função para encontrar a tensão em algum ponto. Lembra que a gente fez ali na nossa segunda parte da disciplina, que era da lei de Newton, tensão cisalhante. Depois, a terceira questão vai ter uma questão de manometria, né, para calcular a pressão, utilizando a lei de Pascal e a lei de Steve. E eu tentei distribuir assim, essas questões em todos os conteúdos que a gente viu, né? E aí tem a questão de manômetro, pode cair uma infinidade de possibilidades, tá? Então, estudem. José, vai ter discussível, você fala para mandar um memorial de cálculo, não é isso? Vai ter questões assim, vai ter questão de marcar também. Eu tentei mesclar assim como foi também no questionário, né? Vocês viram que tem questão objetiva, que vocês calculam lá e optam por alguma das respostas. Eu sempre abro uma tarefa também, caso vocês queiram mandar um memorial de cálculo para uma contestação possível. E vai ter questão
também de enviar o memorial de cálculo também, certo? Eu optei por tirar, e falei até manometria, né? E faltou a última questão, que é uma questão de impulso, de força resultante, que é esse último conteúdo que a gente está vendo agora. Uma outra coisa é que eu optei por tirar a parte teórica, tá? Até porque vocês vão ter 100 minutos, mais 20 minutos ali para postar os memoriais de cálculo. Então, eu optei por, nessa prova da unidade 1, tirar a parte teórica, até porque eu vi que no semestre passado também alguns alunos falaram que a professora ficou muito extenso com a parte teórica, então eu optei por cobrar a teoria só no questionário, que vale 10%. Tá? Mas isso não significa que vocês não precisem da teoria. Sim, vocês precisam da teoria para interpretar a questão, né, para buscar a solução e também, né, para usar o bom senso e verificar se a solução encontrada tem coerência. Tomem muito cuidado com as unidades, né, com a homogeneidade. Tenham em mãos na prova aquelas nossas tabelas, as tabelas de propriedade dos fluidos, as tabelas de transformação de unidade, de área, centroide. Então, tenho isso em mãos aí para fazer a prova e quem sabe meu primeiro 10 aqui na UFRN sai. Eu estou nessa expectativa, tá? Pergunta sobre a prova, pergunta sobre essa nossa parte avaliativa. Outro, tem as respostas, Outro. Eu até atualizei da lista 2. Deve ter uma ou duas questões assim que não tenha nas listas, assim, um gabarito, mas a maioria tem pequenininho no final da questão, resposta e o resultado final. Dá uma conferida lá, que eu acho que a única que não tinha era a lista 2. Era a lista 2, mas na lista 3 tem, na lista 4 também. Né? Às vezes algumas questões... Então, vai lá e baixa de novo, porque eu atualizei aquele arquivo. Certo? Vai lá e me confirma. Eu atualizei aquele arquivo e coloquei a resposta das maiorias das questões. Era a única que não tinha. Mas na 1 tinha, que era de conversão, na 3 tinha, que era de estática, na 4 também tem, que é de impulso. Dá uma conferida, vê se consegue conferir e me dizer ainda aí se você conseguiu ver atualizada. Sim, José Oliveira. Newton por metro quadrado é Pascal, né? Você consegue transformar também para a unidade de pressão, que é ATM. Sim, sim. Nas nossas tabelas de transformação, inclusive, tem essa transformação direta, os fatores de conversão. Seguindo o nosso cronograma, né? Pessoal, lá no YouTube estão as nossas aulas síncronas, né? E também está a nossa aula de revisão, que foi uma aula que eu postei assíncrona, que é uma aula contendo a revisão de todos os nossos conteúdos da primeira unidade e tem resolução de exercício também. Tá? Então, é importante vocês verem aí quando estiverem agora dando aquela revisada aí para a prova, tá? E vamos lá, hoje vamos tratar do nosso último, né, conteúdo, a gente já falou na aula passada, de impulso, de estabilidade, vou só fazer uma revisãozinha aqui, né, e hoje vamos seguir, né, calculando, fazendo exercícios aí de força hidrostática sobre superfícies submersas. Os extras, né? Ó, vocês estão lembrados dos extras que a gente faz em sala? Não é mentira, não, é verdade, ó. Eu tô aqui, olha essa listinha, calculando todo mundo que está fazendo os extras. A gente teve os extras nas aulas, né? Lembram dos extras das aulas, que são aqueles exercícios que eu falo, vamos lá, valendo. Então, tem os extras das aulas, tem o fórum também, só 2 pessoas, gente. Comentou lá no fórum, por favor. Né? E tiveram 2 formulários, um de Newton e um de estática. Perfeito, José Lucas. Ó, só José Lucas respondeu o segundo e Paulo respondeu o primeiro. Só tem uns 4. Como assim, José? José Saldanha. José Saldanha tem 3. Tá no slide, José Lucas. Eu não me lembro de qual aula tá, mas o link do formulário tá em um dos slides. Certo? Dá uma olhadinha lá. Eu tô sem ele agora. Me lembra no final da aula que eu posso buscar aqui o link e trazer para vocês? Você me lembra, José Oliveira? E aí tiveram 2 formulários, aí eu criei um novo aqui, ó, que é do Instagram. Vou dar um extra aí.
né? Esse final de semana aí, antes da prova, vai rolar umas coisas legais lá no Instagram, alguns quiz, tem várias postagens, gente, tem postagem de exercício, de conceitos, de tudo que a gente está falando desde o início da nossa disciplina. Então, quem for lá e comentar, né, o monitor, ele já está lá, ó, com a canetinha para anotar o nome de quem comentou, de quem respondeu os quiz, e vai me passar essa lista para eu adicionar na minha listinha de extras. Tem alguém aqui que não tenha Instagram, que esteja sem acesso aí ao perfil do Instagram da disciplina? Você não tem Instagram não, né, Otto? Pode ser no YouTube também, tá, Otto? No YouTube da disciplina, em algum vídeo lá das nossas aulas, tá valendo também. Pronto. Um extra aí para dar um gás aí para a prova, certo? Faz comentários pertinentes, não é? Olha que legal, bota carinha, emoji, não tá valendo não, viu? Já diz, comentários pertinentes a respeito do que está tratando ali. Que aí depois você fala, professora, eu botei emoji de palminhas, né? Pelo amor de Deus, não faz isso, não vai contar extra. Os comentários pertinentes, tira dúvidas também, né? Vai ter quiz, pessoal, os monitores estão desenvolvendo um trabalho bem bacana, né? No caso aí do Instagram atualmente é o Felipe, então vão lá, prestigia, tá valendo extra. Quem não tem Instagram, outro aí pode ir lá no YouTube. Vamos lá. Vocês estão ouvindo, eu tenho um vizinho aqui meio melancólico hoje, escutando músicas sofridas. E eu estou aqui tentando falar mais alto ainda para que não, não influencie aí o áudio. Mas já vocês estão me ouvindo bem, né? Ah, que bom que eu estou escutando aqui. Tem um lado meu dando aula, outro lado está sofrendo com essa música. Uma música. Pronto, ótimo. Então, na aula passada falamos de empuxo, né? Empuxo é o peso específico do fluido vezes o volume submerso, diferenciamos, né, o empuxo do peso. Não, é uma americana. Deve ser a Adele, já tocou de tudo. Diferenciamos o empuxo do peso, né? E o peso menos o empuxo resulta no peso aparente. E falamos também que essa relação do empuxo do peso é o que nos possibilita analisar a condição de flutuabilidade de um corpo, né, quando em contato com esse fluido, quando o corpo imerso nesse fluido. Falamos da situação de estabilidade, né, falamos da situação de estabilidade, isso eu posso ter um corpo parcialmente ou totalmente submerso, onde o empuxo é igual ao peso. Né? Se o empuxo é menor que o peso, o corpo ele tende a afundar, se o empuxo é maior que o peso, o corpo tende a submergir. E além da flutuabilidade, falamos da estabilidade e a rotação também, na aula passada, só fazendo uma revisão. Né? Vimos que a gente tem uma situação estável quando temos o centro de gravidade abaixo do centro de carena, né? Uma situação neutralmente estável quando ambos coincidem, e quando o centro de gravidade está acima do centro de carena, a gente tem uma estabilidade. Significa dizer que toda e qualquer rotação, ou toda e qualquer perturbação gerada sobre aquele corpo vai fazer com que ele rotacione, né? E que se torne difícil ele voltar à sua condição inicial, à sua posição inicial. E aí eu acredito que no questionário tenha, não me lembro se no da turma de vocês tem, mas em um dos dois tem questões teóricas aí sobre isso, então é uma parte que estudem a teoria, né? Vale a pena estudar essa parte da teoria. Foi o que falamos na aula passada, né? Até entrarmos na variação da pressão com a profundidade, né? Onde sobre comportas, paredes, a gente pode estudar essa força resultante exercida pelo fluido em uma superfície, né? Só lembrando, pessoal, a gente está falando de superfície em repouso, né? Uma superfície, um fluido em repouso que gera essa força resultante. E vimos que para calcular essa força resultante, esse empuxo aqui exercido pelo fluido, né, em situação de estática sobre uma superfície plana, a gente precisa conhecer aí o peso específico, né, a área, primeiramente essa área aqui, a área em que o fluido está em contato com o objeto, né? Então, eu posso ter uma barragem enorme, mas ter apenas uma determinada altura de lâmina d'água, então é essa área onde o fluido está em contato. E a pressão relativa ao centro de gravidade. Né? Pressão é o peso específico do fluido vezes a altura. Só tem que a pressão relativa ao centro de gravidade desse objeto.
Então, todo objeto tem um centro de gravidade e o H barra vai ser justamente a distância desse centro de gravidade até a lâmina de fluido. Lembre, a pressão varia em Y, né? A gente tem um diagrama de pressão aqui, essa pressão varia em Y. Então, para que a gente encontre essa força resultante, a gente precisa primeiro saber qual é a minha geometria desse objeto. A gente está falando ainda de superfície plana, né? Mas qual é a geometria desse objeto? Onde está o centroide, o centro de gravidade desse objeto? Uma vez eu encontrei o centro de gravidade, encontro ali verticalmente a distância dele até a lâmina de fluido. Multiplico pelo peso e pela área e encontro a força resultante. Tá? Lembrando que a força resultante ela é aplicada no centro de pressão, que está localizado abaixo do centro de gravidade. Então, para que a gente obtenha... Não está apresentando não, gente? Não, é sério que eu estou falando esse tempo todo e eu não estou apresentando? Estou, gente. Não é possível, não. Não creio nisso. E vocês só me falaram agora, de hoje que eu estou aqui, falando. Olhe, e saiu isso aqui que horas, pelo amor de Deus. Vocês não estão vendo nada desde que horas? Vamos lá. Eu já mostrei tudo isso. Vocês viram quando eu mostrei a planilha? Acho que não também, né? Eu comecei a apresentar. Bugou e saiu. Vocês viram a planilha? Ah, que ótimo. Agora eu vou fazer um negócio bem rápido aqui. Falei das provas. Cadê, meu Deus? Eu falei das provas, né? Isso aí também vocês nem precisavam ver, eu estava só falando. Falei do cronograma e tal. No início parecia uma conversa mesmo, mas não, gente. Estava mostrando aqui tudo bonitinho, como a gente sempre faz. Agora vocês estão vendo, né? Tem uns 5 minutos aqui falando. Pronto, falei do Instagram, falei do YouTube, também não era necessário vocês verem. Né? Aí eu falei, mostrei, não sei se vocês tinham visto isso aqui, eu acho que não também. Eu mostrei que tem uma planilha aqui que eu vou computando, né, quem está fazendo as atividades extras. Tá? Também não era tão necessário assim, mas eu vou só para mostrar para vocês que é real, que a planilha existe. E voltando aqui, foi quando eu comecei a falar do empuxo, do peso, da diferença. Vou até confirmar, agora tá. Do empuxo, do peso, da diferença, ainda bem que foi a parte da revisão, né? Gente, vocês falem antes, me deixando falando 5 minutos aqui. Falei da condição de flutuabilidade também, né? Do empuxo igual ao peso ou um menor do que o outro. Falei da estabilidade e a rotação também, demonstrei isso aqui, achei que estava mostrando, né? Mas está aí novamente. E a variação da pressão com a profundidade. Eu acho que eles começaram a... De hoje que eu estou aqui com laser, né? Flávio me deu a sugestão, professor, eu uso laser. De hoje que eu estou aqui super usando laser, achando que estava dando tudo certo, ninguém estava me vendo. Vou voltar nessa parte que é a mais importante, né? Que é a que a gente vai dar continuidade agora para calcular essas forças resultantes. Então, esse empuxo, essa força resultante, vai ser a área, né? A área do fluido em contato com o objeto. Nessa área, ela apresenta o centro de gravidade. E essa pressão, né? A pressão que é o peso específico vezes o H barra, é justamente relativa ao centro de gravidade. Então, meu objeto tem um centro de gravidade, né? E a pressão vai ser o peso específico desse fluido vezes o H barra. Então, quem é o H barra? A distância do centro de gravidade até a lâmina de fluido. Então, se a gente faz aquela integral ali da força igual à integral da pressão e o diferencial de área, a gente chega a esta pressão relativa ao centro de gravidade. Tá? Então, todo mundo vendo? Tudo ok? Eu tinha acontecido isso uma vez comigo, gente. Aconteceu de novo. Já tem 2 anos, 2 anos não, né? No início de 2020, quando começou a pandemia. Já estava lá ó, falando. Aí quando chegou no exemplo, vocês estão vendo, a minha professora não está vendo nada, eu não estou acreditando nisso. Bom que aqui foi no início. O centro de pressão de aplicada a força, ela fica sempre localizada abaixo do centro de gravidade, né? E aí, devido ao teorema dos momentos, né? A resultante é em relação aos momentos das forças, a localização desse centro de pressão, né, vai ser o H barra mais o momento de inércia. Lembra que eu mostrei aquelas tabelas na aula passada? Dividido pela área vezes o H barra. Então, ele está sempre abaixo, gente. Na hora que vocês calcularem, deu acima, deu... Ele pode até, às vezes, estar bem próximo, mas ele é sempre abaixo, justamente
devido a essa variação aqui, dessa distribuição aqui de pressão, né, que aumenta ao longo da profundidade. Então, basicamente, até aqui, né, o nosso assunto que a gente vai falar são as variações, porque essa superfície ela pode estar plana na vertical, plana, inclinada, pode ser uma superfície curva, mas a gente vai usar todos esses mesmos conceitos, essas fórmulas para poder calcular essa força resultante e a posição de aplicação desta força. Perguntas, dúvidas? Falem. Não hesitem. Menina, já vi aqui até agora, já chegou aqui no meu celular, então já foi lá e já comentou. Vocês são ligeiros, viu? Certo? Tudo bem? Aqui são essas tabelas também, gente, que eu disse, é importante ter aí de forma à mão, né, no dia da prova, assim como aquela tabela, aquele arquivo que eu coloquei, que tem as transformações, né, as propriedades dos fluidos no dia da prova. E a gente parou nessa questão, não foi na aula passada, de terça-feira? Alguém me confirma aí se eu estou confundindo as turmas ou se a gente parou nessa questão aqui também? Perfeito. A gente fez ela toda, Gabriel? Achou o momento também? Fez ela toda, toda? Também um momento, chegamos aqui, encontramos um momento. Tá. Vou só reforçar aqui para a gente bater aqui esse conceito. Tá? Então, a gente tem aqui Lipéria observe a comporta quadrada articulada, né? Então, para que a gente achasse a força horizontal, a gente precisava encontrar o H barra. Se a gente tinha um retângulo a metade aqui, né, da altura, encontramos o H barra, encontramos a força horizontal. Depois, para encontrar o centro de aplicação dessa força, usamos o momento de inércia, calculamos o HP, né? E essa parte também a gente tinha feito da força exercida pelo limitador, né, que vai ser a soma dos momentos tem que dar igual a zero. Né? Então, só lembrando, pessoal, não importa, eu podia ter fluido aqui desse lado, né? Eu vou ter força aqui, nesse caso, da água e do limitador. E a gente encontrou essa força exercida pelo limitador usando o momento, que é força vezes comprimento. Partindo de que, para que ele estivesse em uma situação de repouso, né, a soma desses momentos tem que ser igual a zero. Tá? Então, aí conseguimos encontrar qual deveria ser a força do limitador B, né, para que essa comporta estivesse em uma situação de estática. Só lembrando, né, a comporta ela vai se mover ali na articulação. Então, é sempre o comprimento que a gente vai usar, né, do braço, da articulação até onde a força está sendo aplicada. Para esse lado esquerdo aqui, a gente vai ter esse comprimento azul, até onde está sendo aplicada a força da água, a força horizontal. Né? E aqui do outro lado, o comprimento de A até B, que vai ser 1,2, onde está o limitador. E, professor? Oi. Aqui é o André. Oi, André. Eu não sei se a senhora poderia só repetir o H barra. O que está de vermelho ali, eu não entendi essa parte aí de fazer momento de inércia, tinha que encontrar esse H barra. A senhora poderia só explicar, só para eu fazer uma revisão aqui? Claro, claro. O H barra ele é sempre a distância do centro de gravidade, né? Como a gente está falando de uma comporta aí quadrada, né? O centro de gravidade é na metade da altura. Então, o CG está aqui, ó, em 0,6 do solo, 0,6 para cima. Tá? Então, o H barra vai ser sempre a distância dele até a lâmina d'água. Então, como é que a gente achou esse H barra? A altura de água total menos 0,6. Tá? Que deu 2,25. Aí, depois, o HP, né, a gente encontrou aqui usando, como o HP está sempre abaixo aqui do H barra, vai ser o H barra mais, né, essa distância aqui entre o CG e o CP, que depende do momento aí de inércia. Aí encontramos o HP. Depois, para encontrar a força, usamos esse LH, que é a distância da articulação aqui em azul, até onde está sendo aplicada a força. Como a gente já tinha todos esses valores de H, HP, né? Então, a gente encontrou esse valor aqui em azul, né? E o valor onde está aplicado FB vai ser 1,2.
Tranquilo, André? Tranquilo, professora, entendi agora. Beleza. E aí a gente achou a força em B. Tem até outro exercício aqui, já que a gente já tinha feito esse. Vamos fazer outro aqui? Um tempinho. Vou voltar a apresentar. Percebi que saiu. Aí, só um minutinho. Ela toda. Vou fazer esse exercício aqui. Esse não, vou passar aqui. Né? Esse exercício ele fala de uma comporta circular. Estão vendo? Gente, para mim não atualizou aqui ainda não. Vocês estão vendo? Ah, pronto. Esse exercício ele fala de uma comporta circular, tá, gente? Ó, uma comporta circular aqui, de 90 centímetros de diâmetro. Trabalha sobre a pressão de um fluido, né, que tem uma densidade de 1,5, isso aqui é a densidade, cuja superfície livre da comporta, ou seja, daqui até em cima, a gente tem 2,4 metros. Ó. Aqui é a vista, o corte, e aqui é a vista frontal, tá, gente? Dessa comporta circular. Calcule o empuxo e a posição do centro de pressão. Vamos lá. Aqui é o momento de inércia, né, para o círculo, já coloquei aqui do lado. Na área do círculo não precisa nem colocar, então a gente vai calcular, foco aí na comporta, né? Então, o Y, o peso específico, como a gente tem a densidade, ó, se eu multiplico a densidade com a massa de referência, a gente tem a massa específica, olha lá, a propriedade do fluido. Se eu multiplico isso daqui com a gravidade, a gente vai ter o peso específico. Tá? Muito cuidado com essa propriedade aí do fluido. Então, já temos o peso específico, porque temos a densidade. Quem vai ser o H barra? Né? O centroide de um círculo também é justamente na metade aqui, ó, do diâmetro. Tabelado também, tá, gente? O centroide de um círculo é na metade aí deste diâmetro. Então, vamos lá encontrar o H barra. Porque se a gente encontra o centroide do círculo, né, que vai ser aqui na altura de 0,45, então eu tenho 0,45 para cima. Ó, é justamente esse valor aqui. Só tem que o H barra é a distância do centroide, que está aqui, até a lâmina de fluido. Então, vai ser 2,4 mais 0,45. Concordam? Pronto, então já temos o H barra e a área também do círculo, né? Πr ao quadrado, ou πd ao quadrado sobre 4. Vai chegar no mesmo resultado. A massa de referência para um fluido no estado líquido é 1000, né? Falamos disso lá na densidade do fluido, quando falamos de densidade relativa. Então, aqui a gente tem a densidade relativa. Aqui temos a massa de referência para fluidos no estado líquido, 1000 kg por metro cúbico. E aqui temos a gravidade. Né? Ó, densidade vezes massa de referência é justamente a massa específica do fluido. Vezes a gravidade é o peso específico do fluido. O H barra, que é justamente essa altura aqui, de 2,85, e a área do círculo. E, professora, esse D, no caso, a senhora chama de densidade, mas... É a densidade relativa. É densidade relativa, né? Tem uns livros que chamam SG, né? Isso, tem os livros que chamam SG também, perfeito. Lembrem, não tem unidade, é adimensional, né? Então é a densidade relativa.
É porque a tradução, né, vem de densidade, alguns livros também chamam só de densidade a densidade absoluta, né, que é a nossa massa específica, mas ela vai ter uma unidade, né, quilograma por metro cúbico. Entendi. É que tava confundindo, sabe? Tô falando da densidade, aí eu percebi que tava sem unidade, sem as unidades, então eu percebi que era o SG, que eu faço com SG, né? Porque eu faço É, os livros. isso, tem livros também que chamam desse jeito. Perfeito, obrigada pela sua colocação. Acho que foi André, não foi? Pela voz, acho que. Sim, senhora. André, até respondi seu e-mail, obrigada, tá? Fica à vontade, sempre que quiser mandar, quiser sugerir algo, fica à vontade. Tem uma outra questão. Vou mandar para o senhor. Tá, pronto, manda assim. Vamos lá. Quanto deu aí? Bateu aí esse resultado? Encontraram esse resultado? Deu certinho? Compreenderam aí agora o H barra? Obrigada, José. Vamos encontrar agora o HP, né? O HP é justamente o H barra mais o momento, certo, José? Vou chamar vocês pelo sobrenome, tá? Um eu vou chamar de Oliveira, o outro de Saldanha, ainda falta outro. Falta outro José também. Cadê o outro José? Vai estar aqui hoje. Pior que são dois José Oliveira, né? Ai, meu Deus. Um eu vou chamar de José Lucas, outro eu vou chamar de José Oliveira, o outro eu vou chamar de José Saldanha. Tá ótimo. É verdade. Então, o momento de inércia, que é tabelado, né? A gente tem o momento de inércia do círculo, o H barra e a área. E assim achamos a localização do centro de pressão, que é justamente o HP. Mas já tá bagunçado. O que a gente acha é justamente esse valor aqui do HP. Perguntas, gente, tranquilo. Me digam aí. Certo, já. Só para fixar, para vocês também entenderem que eu posso ter uma outra geometria, né? Uma geometria aí diferente. Sim, sim, pode ter sido pelas casas aí decimais. E aí aproximou de 2,9. O pessoal lembra na prova, tá? Principalmente as questões que pude marcar, usa 5 casas decimais aí depois da vírgula. Ou faz direto aí na calculadora também. Que a probabilidade dessas diferenças, da forma que eu faço também, eu uso várias casas lá no Excel. Tá? Então, usa várias casas na calculadora também. A gente está falando de superfície plana, né? Mas essa superfície na vertical. A gente vai falar também se essa superfície, por exemplo, estiver inclinada, né? O que é que muda, professora? Se essa superfície, no lugar dela estar plana, ela está inclinada ou para cá, ou para cá, onde a gente vai ter força também aí do fluido atuando. Né? Como é que se dá? Como é que a gente calcula essa força resultante? Aí é disso que a gente vai falar agora. Porque observe que essa figura, ela, ainda pensando em superfície plana, tá, gente? Então, essa superfície ela está inclinada, né, formando aqui um ângulo com a superfície de fluido, com a lâmina de fluido. Então, aqui é a lâmina de fluido. E o que a gente precisa, o que vai mudar, na verdade, o que a gente precisa analisar quando a gente tem essa situação é que a minha superfície está inclinada. Então, a gente vai ter que criar aqui alguns eixos aqui imaginários, y, né, paralelo a essa superfície. Por quê? Porque o centro de gravidade é do objeto. E esse objeto ele está inclinado.
olha lá, o meu CG, né, que é uma vista aqui frontal, aqui é um corte, o meu CG ele é do objeto. Então, a partir do momento que eu acho o centro de gravidade, eu acho o centro de gravidade, né, desse objeto que está inclinado. Só tem que o meu H barra é a distância da lâmina de fluido até o centro de gravidade na vertical. Lembra que a gente fala que nossa pressão varia em Y, o nosso eixo não isobárico é Y. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é isso. A gente vai precisar usar algumas regras trigonométricas depois que a gente achar o CG para encontrar o H barra. A mesma coisa para o CP, porque a gente vai ter aqui, aplicado sobre essa superfície, uma força resultante perpendicular a essa região. Né? O CG está aqui, o CP está abaixo dele, então a gente vai projetar, né, esse Y aqui inclinado para poder usar lá o teorema dos momentos, e depois a gente vai achar na vertical o nosso HP. Então, eu não gosto que vocês assim usem como regra, vai ser o seno, o cosseno, porque vai depender da informação que a gente tenha, da inclinação do objeto. Né? Mas a gente sempre vai precisar fazer isso, encontrar o que eu chamo aqui de Y barra, né? Que é esse CG até essa superfície de fluido aqui projetada. Né? Depois que eu acho inclinado, eu vou lá, uso uma regrinha lá do seno, uma regra trigonométrica para encontrar o H barra, porque é esse H barra aqui que a gente vai usar para calcular a nossa força resultante. Né? A área segue sendo a área aí dessa superfície, a depender da sua geometria. Para encontrar, né, o HP, a gente antes projeta aqui esse YP, depois usa a regra trigonométrica e encontra o HP. Muda, professora? Em nada, gente, porque a gente vai precisar sempre projetar inclinado, né, paralelo à placa submersa, para depois a gente projetar os eixos aí na horizontal, na vertical. Horizontal, na vertical, perdão. Perguntas. Eu acho que vai ficar mais fácil se a gente fizer um exercício. Podemos? Perfeito, José Oliveira. Vamos lá, então. Esse exercício ele fala o seguinte: a água de 1.000 quilogramas por metro cúbico. Observe aqui, André, essa aqui já é a densidade absoluta, né? Eu tenho uma unidade. De um reservatório de 25 metros de profundidade. A profundidade desse reservatório é de 25 metros, significa que eu tenho Y, uma altura de fluido de 25 metros, em seu interior por uma parede de 150 metros de largura. Gente, fizeram um desenho, né? A gente tem aqui um corte. Eu tenho um paredão aqui, ó. Eu tenho um paredão aqui. Certo? De fluido. E esse paredão tem 150 metros. Né? E o meu fluido está em contato com esse paredão aqui, ó. Tudo aqui é fluido. Né? Do outro lado, claro, tá, gente? Eu sei como desenhar aqui assim. Preciso que vocês conseguem enxergar que a gente vai precisar de um esforço, né? Maior aqui para a gente enxergar esse objeto melhor. O que eu estou dizendo é mais ou menos isso. Olhem aqui na câmera, para minha imagem. Né? Eu tenho essa parede inclinada de 150 metros de comprimento, ok? E aqui eu tenho 25 metros de lâmina de fluido. Deu para entender? Eu estou desenhando aqui, estou fazendo assim na direção do meu rosto, porque senão o some por causa do efeito. Então, é esse comprimento aqui, né, o chat aqui com vocês, é de 150 metros. Então, a largura é de 150 metros. É essa largura aqui, ó, desse paredão que é de 150 metros. Conseguiu enxergar, Saldanha? Beleza.
Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero de 60, 60, 60 de ângulo. Ele quer a força que age sobre a parede. Observe, eu tenho uma força resultante que age aqui, no CP, mas para encontrar essa força resultante, eu preciso primeiro saber quem é esse valor daqui até aqui, dessa superfície retangular inclinada, né? Porque eu preciso saber quem é o meu CG para encontrar o H barra. Né? Ou seja, eu preciso primeiro encontrar quem é essa minha linha azul aqui, quem é esse meu comprimento aqui que está inclinado, que está em contato com o fluido, para que eu consiga encontrar a metade dele, se é retangular, o centroide vai ficar no centro, para que eu consiga encontrar o centroide, que é essa linha verde, e depois eu encontre essa linha vermelha, que é justamente o H barra. Pergunta, gente, não fique com dúvida em nenhuma etapa da resolução dessa questão, por favor. Eu vou chamar essa linha azul aqui de X. Tudo bem? Eu preciso encontrar quem é X. Consegue enxergar esse triângulo aqui? 25, X. Ó, X. Então, vamos lá, usar a nossa regra trigonométrica, porque a gente quer saber quem é X para saber quem é a metade de X. O CG. Vamos lá, eu quero saber quem é X. Quem é esse meu comprimento que está inclinado? Eu vou chamar de altura, né? Mas é o comprimento aí dessa parede inclinada que está em contato com o fluido. Isso, José, obrigada. 28, certo. Então, já tenho quem é X. Quem vai ser o CG? Olha o arredondamento. Metro, né, gente? Por favor, não esquece a unidade. Quem vai ser o CG? A metade disso. O CG está aqui, ó. Na verdade, peraí. O CG está aqui. A metade até aqui, esse pedaço. Obrigada, José Oliveira. Então, eu já sei o CG, porque agora eu consigo encontrar, então, quem é o meu H barra. Né? Com esse outro triângulo aqui, ó. Aqui é o CG, que é a minha linha verde. O H barra é a minha linha vermelha. E aí a gente vai encontrar quem é esse valor de H barra. Pessoal, vai coincidir, tá? Ser a metade, porque a gente tem toda a lâmina de fluido aí em contato com a parede. Certo? Vai coincidir aí. A gente tem aqui, ó. Obrigada, José Saldanha. O H barra, então, né, esse valor daqui vai ser 12,4. Deixa eu só corrigir. 12,499999. Vai ser a metade aí de 25, porque a gente está falando de um triângulo, da semelhança de triângulos aí igual, mas não levem como perfeito. Vou mostrar outra situação aqui para vocês também, né, que não necessariamente vai ser a metade. Já temos a área. Sim, porque essa
parede aqui que está em contato com o fluido, olha, ela vai ter 150 de largura e 28,26 que a gente encontrou aqui em azul, né, de comprimento aqui em contato com o fluido. Então, a gente já tem a área, já tem um H barra, já tem a massa específica do fluido. Vamos lá calcular a força resultante. Lembrando que força resultante é o peso específico vezes o H barra vezes a área. Vamos lá, quanto deu a força. Não se assustem, a força vai dar um resultado realmente bem grande, né, gente? Tem um paredão aí. E tem uma lâmina de 25 metros. Então, essa força ela vai realmente dar um valor bem grande. Não lembro se é tão... Isso, outro, tá certinho. Ah, pode ter sido a gravidade, né, Saldanha? Quanto foi que você usou de gravidade? Aqui foi considerando a gravidade 10. Ah, pronto, tá certo. Foi considerando a gravidade 9,8, perfeito. Tá? Porque aí tá considerando a gravidade 10. Tá? 541 em meganewtons. É isso mesmo. Imagine a força resultante. Lembra aquele vídeo que eu mostrei da barragem lá desabando? Tem, gente, forças enormes ali exercidas sobre essa superfície. Vamos encontrar... sim, e aí se for uma superfície que não for projetada, né, corretamente, o estrago é grande também. Né? Por isso que estamos aqui estudando isso. E aí junta com os conceitos de mecânica dos solos, né, mais à frente, dos solos, e aí vai. Vamos encontrar o HP, que é o centro de aplicação dessa força. O que a gente encontrou, né, foi a força resultante. Mas onde é que está sendo aplicada essa força? Né? Vamos lá. Lembrem da projeção que a gente tem que fazer do YP para depois a gente encontrar o HP. Então, vamos lá. Ó, o YP vai ser, né, o nosso Y barra. O Y barra é o CG, tá, gente? Inclinado aí desse objeto, já que coincide aqui com a lâmina d'água. Né? Então, vai ser esse valor aqui do CG, o Y barra igual ao CG da superfície, porque a gente está tratando do YP ainda inclinado. Né? O momento de inércia da figura, ó, tá aqui, é tabelado, base vezes altura ao cubo dividido por 12, e a gente encontra esse valor aí de YP.
Me digam aí qual é o valor de HP. A gente tendo o valor de YP, a gente encontra o valor de HP. Quem mais chegou aqui depois? Jonathan, Adriel. Noemi estava aí, Maria também. Alexandra. Isso, José, obrigada. Com esse valor de YP, né, inclinado, a gente consegue já encontrar o nosso HP, né? Temos aqui um outro triângulo para aplicar a regra aí trigonométrica. Dá certo, o que a gente precisa fazer com calma, né? De preferência ir traçando aí essas linhas paralelas, quando a gente estiver aí uma superfície inclinada, para não se perder. E ir criando triângulo a triângulo. Ah, você fala no cálculo também, né? O cálculo é bem grande. Se for fazer direto, então, na calculadora. É isso. É como eu digo, é a interpretação da figura, a interpretação da questão e aplicar o que a gente entende das nossas equações, nossas fórmulas aí. E aí, ó, já temos YP, obrigada, Saldanha. Já temos YP, encontramos o HP, que é na vertical. Por que eu estou falando, a gente precisa encontrar HP? Porque o que a gente sabe é essa posição aqui no objeto, o nosso YP. Mas se a gente quiser encontrar a distância dele até a lâmina de fluido, né, que é a distância da lâmina de fluido até o centro de pressão, a gente precisa encontrar aí na vertical esse valor. Perfeito, Saldanha. Metros, isso mesmo. Tá? Sempre abaixo, né? Do centro de gravidade. Isso, Otto. Obrigada. Compreenderam, gente? Vou mostrar aqui só uma outra figura para vocês verem que isso pode estar em qualquer ângulo de inclinação. Tem um exercício aqui também que eu deixo para vocês exercitarem. Observe que ele está falando dessa comporta aqui, uma comporta retangular. Né? Ele fala que essa comporta é para que a gente considere uma unidade de largura, 1 metro. Então, o que a gente tem aqui é como se fosse uma comporta circular, ou uma comporta circular, uma comporta retangular, aqui com uma unidade de largura, 1 metro. Ela está inclinada assim. Então, observe que primeiro a gente precisa encontrar quem é esse valor de AB. Estão vendo? Eu parei aqui, tudo pronto. Então, o que a gente precisa primeiro é encontrar esse valor de AB, tá? Aqui. Para que, depois que a gente encontrar o valor de AB, a gente encontra o centro de gravidade. Para que do centro de gravidade a gente encontre o H barra. A barra ficou meio troncha aí. Deixa eu botar em vermelho. Para que a gente encontre o H barra. Assim a gente vai conseguir encontrar a força resultante. Né? Depois, para encontrar o HP, é só a gente fazer essa mesma projeção aqui. Daqui até o centro de gravidade é o Y barra. Onde está sendo aplicada a força. Desconsidera essa seta aí, porque eu botei o CG bem no meio. Aqui a gente vai ter o YP, para que depois a gente encontre o H barra, o HP, perdão. Aqui o H barra. Eu vou botar a galinha, tá? Porque... Vou botar aqui o H barra agora. Para que a gente encontre, então, o HP. A gente vai ter aqui o centro de pressão, que eu vou botar em vermelho. E aí, essa força resultante, ela está sendo aplicada no centro de pressão.
Então, a gente tem que tomar cuidado com essas projeções que a gente faz. Aqui do YP, vou botar em roxo. Em roxo, vou botar tudo em roxo aqui. Certo? Aqui do Y', o Y barra. E por fim, a gente vai encontrar o HP. Observe que a diferença ali é que a diferença dessa questão que a gente acabou de fazer, né, que a gente tinha um CG, né, do objeto aqui e já encontrava o H barra. Mas nessa projeção aqui, ó, quando a gente encontrar o CG, né, e aí a gente vai encontrar depois do CG esse valor aqui, com a regra aqui do triângulo, botei em azul, e depois somar 2 metros, porque é a distância do centro de gravidade até a lâmina de fluido. Então, é só tomar cuidado, fazer essas projeções aí com calma, desenhar, que dá certo. A gente está falando ainda aqui de superfícies planas. Nesse caso, inclinado, no exemplo que eu mostrei também anteriormente, inclinado. Mas quando a gente faz essas projeções de forma correta, dá certo. Eu vou falar de superfície curva, aí se a gente der tempo, se der tempo, eu volto naquele exercício aqui, que é dessa comporta, certo? Só para a gente finalizar essa parte aqui e falar de superfície curva também, não vai ficar faltando. Esse aqui que eu fiz uma bagunça. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Fica à vontade. Tem questão dessa no questionário, vai ter a questão de força resultante na prova. Professor, e se tivermos uma superfície curva, né? A gente não está mais tratando de superfície plana, essa superfície ela é curva, a gente vai ter que precisar fazer algumas outras considerações. Né? Observe quantas forças a gente tem atuando aqui, ó, nesse bloco aqui, nessa superfície aqui curva. Observe essa imagem. Então, tem uma forma da gente simplificar um problema quando a gente tem uma superfície curva, que é encontrando uma força horizontal e uma força vertical para calcular a força resultante. Então, observe aqui que a gente tem uma força horizontal, né? Pensando que o fluido está aqui dentro, tá, gente? A gente vai ter uma força vertical e vamos encontrar uma força resultante. Né? O que a gente vai fazer, como é que a gente vai decompor aí essas forças, né? A forma, que é uma forma de simplificar, é que cada força dessa a gente vai analisar da seguinte forma, por meio da terceira lei de Newton, né? Para a gente encontrar essa força resultante. Vamos olhar só para a força horizontal. Né? Eu tenho uma força horizontal do fluido aqui, e a gente vai dizer que essa força horizontal dessa parede, nessa parede curva aqui, se a gente tem uma situação de estática e de repouso, ela deve ser igual a uma força aqui em X, né, em uma parede imaginária. Essa parede aqui imaginária. Essa força vertical vindo do lado, né, esquerda, a gente está falando de uma situação de repouso, ela tem que ser igual a essa outra força X aqui do outro lado. E a força vertical, que é essa daqui, ela vai ser igual à força nessa parede imaginária aqui, a CFY, mais a força peso. O meu fluido ele tem um peso, né? Tem a gravidade ali atuando. Então, tem um peso de bloco de líquido. Então, a soma dessas duas forças vai ser a minha força vertical. Professora, como é que a gente vai calcular isso? Eu vou mostrar como a gente vai calcular essa força vertical e essa força horizontal. Tem um outro exemplo. Eu tenho essa superfície curva, vou ter uma força horizontal, uma força vertical.
Só tem que, para que a gente ache essa força horizontal, lembra da parede imaginária? A gente vai precisar projetar uma área. Uma área de uma superfície plana naquela superfície curva ali. E a força vertical vai depender do peso, que vai depender do volume do fluido. Então, tem um peso ali, então vai ser o meu peso específico vezes todo aquele volume de fluido que atua naquela superfície curva. De forma aí a trazer já essas fórmulas aqui, lembrando, força é peso vezes volume, e volume é a altura vezes a área. Para a força horizontal, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vê uma superfície curva é encontrar qual é essa área plana projetada daquela parede imaginária. Observe aqui, a minha superfície curva, preste bem atenção, pessoal, nisso. A minha superfície curva é de B a C. Tá? Então, a minha força horizontal, ela está agindo assim. Se a gente pensar numa parede imaginária, né, onde a minha força aqui seria igual do outro lado, o que é que vocês projetam? Imaginem que isso aqui é uma pista de skate, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? E vocês estão aqui olhando para essa pista de skate. O que é que vocês projetam, né, horizontalmente olhando para aquela pista ali de skate, tá? Nesse sentido aqui. O que é que vocês enxergam, meu povo? Que geometria vocês enxergam? Em 2D, claro. Em 2D, você consegue enxergar ali a curva, estando de frente para aquele paredão curvo? Dobra a folha de papel e imita que é uma curva lá de um paredão de skate. Vocês não enxergam não um retângulo, não? Eu enxergo um retângulo. Ó, aqui é a curva de skate. O que é que vocês estão enxergando? Horizontalmente. O que é que vocês estão enxergando aqui horizontalmente? A minha garrafa de água. A caneta de vocês também é um bom exemplo. Pega a caneta de vocês, que ela é curva. Pega a caneta de vocês que é curva e põe nesse sentido, assim, como eu estou mostrando aqui meu dedo. Eu sei que meu dedo é curvo, mas o que eu enxergo horizontalmente é um retângulo, concordam? Expressão gráfica total, José Lucas. Projeção, né? Então, vamos lá. Essa área projetada, uma maçã. A maçã é uma superfície curva. Mas, horizontalmente, ali, o que é que você enxerga daquela maçã? Isso, Jonathan. O que é que vocês enxergam na maçã? Um círculo, sim ou não? Beleza. Então, o que a gente vai fazer é projetar essa área aqui. Né? Obviamente que esse tanque tem uma profundidade aqui, tá, gente? E aí, a minha área projetada vai ser justamente essa área aqui. E quem vai ser o H barra? A distância do centroide desta área até a lâmina de fluido. E o peso específico do fluido. E a minha força vertical? A força vertical vai ser o peso específico desse fluido, vezes todo esse volume de fluido, né? Volume que eu estou falando aqui, né? Está em 2D, mas volume 3D, a área vezes a largura aqui. Então, vai ser o peso específico do fluido vezes todo esse volume de fluido acima dele.
Depois que eu encontro a força horizontal e a força vertical, né? Olha aqui, força horizontal, força vertical. Tiro a raiz aí para encontrar a força resultante. Então, a força resultante vai ser a soma aí desses quadrados, a raiz da soma dos quadrados. Até aí, tranquilo? Preciso que vocês entendam para a gente tentar aplicar isso em um exercício. Tem outra figura aqui que eu acho que mostra também um pouco melhor. Essa figura aqui. Então, vamos supor que isso tudo aqui está preenchido de fluido. Vamos supor, não. Isso tudo aqui está preenchido de fluido. Tá? A minha superfície curva é essa daqui. Então, a minha força, ele tem aqui, ó, 10 metros de comprimento. Tá? Na verdade, eu tenho fluido em tudo aqui, se eu for... Tem fluido aqui dentro também. Então, se a gente for projetar essa área para encontrar a força horizontal, ó, então, a minha força horizontal vai ser o peso específico do fluido amarelo. Quem é a área projetada? A área projetada vai ser justamente esse retângulo aqui. Meu Deus, com o mouse é horrível. Ai, vou ter que fazer isso aqui de novo. A área projetada, então, vai ser esse. Ah, ficou pior. O mouse é horrível, gente. Mas vai ser esse retângulo de 4 por 10. 4 metros de altura, 10 metros aqui de largura. E o centroide, a metade da altura. Como coincide com toda a altura, o centroide vai ser igual a H barra. Né, que vai ser 2 metros. Né, da metade aqui, ó, até a lâmina de fluido, já que tudo isso tem 4 metros. Para encontrar a força vertical, eu vou fazer o peso específico do fluido vezes esse volume aqui de fluido que eu tenho, que é o volume de fluido acima da superfície. Ó, todas... Ai, passou. Esse volume de fluido aqui, ó, vai ser o volume de fluido acima da superfície. Me diga se vocês entenderam, que parte vocês não entenderam. Sim, não, talvez, professora. Isso é para FV, que vai ser peso específico vezes volume, José. Vamos lá, então. Vamos ver se está entendido mesmo. O tanque na figura abaixo contém benzeno. Ó, benzeno está aqui. Ele dá o peso específico, Newton por metro cúbico do benzeno. E em cima, essa lâmina de fluido é pressurizado, 200 kPa. Então, na minha superfície, eu tenho um fluido A pressurizando aí o benzeno. Determine a força. O que é que ele quer? Ele quer a força horizontal, a força vertical e a força resultante nessa seção aqui de arco circular AB. É um quarto, gente, do ciclo, que observe aqui, ó, que ele tem 60 centímetros de raio. Vamos lá. Vamos calcular por partes. Ah, e ele dá uma informação também, ó, que ele tem 1 metro de largura. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó,
1 metro. Gente, é péssimo fazer decimal aqui. É como se no lugar desses 10 metros aqui, tá vendo? A gente tem só 1 metro aqui. De largura. Deu para entender aí a imagem? Pronto, eu quero a força vertical e a força horizontal. Volto em 2 minutos. A crase. Eita, que José foi ligeiro, viu? Ou foi eu que demorei? Não, tu que foi ligeiro. Vamos lá, então. Essa força horizontal vai ser o peso específico do fluido, vezes o H barra. Quem é o H barra? Da área projetada. Daqui até a lâmina de fluido benzeno, 0,3. A área, 60, a área projetada, né? Que a gente tem aqui 1 metro, 60 centímetros por 1 metro. Então, isso vai dar... Faltou o que aí, José? Botou zero. O que foi que aconteceu aí? 1.585. Deu 15 mil, não. Multiplicou pela gravidade, foi? Isso daqui já é o peso específico, José. Newton por metro cúbico. Ah, pessoal, toma muito cuidado com essas propriedades dos fluidos. Isso aí já, ó, derrubaria a questão. Toma bem cuidado. Isso mesmo, José Lucas. Agora vamos encontrar a força vertical. Compreenderam, gente, essa parte da força horizontal? Vamos agora encontrar a força vertical, que vai ser o peso específico do fluido vezes o volume. Aqui eu vou fazer a área vezes a largura, né? A área de 1/4 do círculo, né? Πr ao quadrado dividido por 4, porque a gente tem aqui só 1/4 do círculo, vezes 1, que é a profundidade, para que a gente encontre esse volume. Eita, acho que outro caiu. Gente, já já eu passo a lista de presença, tá? Não saia não, por favor. E Noemi também, tô lembrada, que quer falar comigo.
Força vertical, ok? Ah, outro voltou. Caiu, não foi outro. Força vertical. Essa já é a total, outro? Você já somou com a... Essa é a força, pessoal, só do benzeno. Eu não sei se outro já somou a força da pressão do ar, porque a gente ainda tem que somar a força exercida pelo ar aqui. Perfeito. Mas não só com a pressão, tá, outro? Porque a gente tem a pressão. Força é pressão vezes a área. Tá? Que área? Qual é a área aqui que ele exerce pressão? Na lâmina do benzeno, que tem 0,6 por 1. Tá? E aí isso vai dar 120 mil. Minha força vertical vão ser essas duas forças aqui, gente. A soma dessas duas forças. Porque eu tenho um benzeno exercendo pressão em AB, que é essa superfície curva, e eu ainda tenho a pressão do ar, né? Eu tenho ali a pressurização do ar exercendo uma pressão de 200 kPa nessa área de 0,6 por 1. Força, pressão vezes área. Certo, Jonathan. Essas aproximações aí podem ser por casas decimais, tá? Mas tentem usar aí 5 casas decimais depois da vírgula, mais ideal. Ah, não, Otto, na verdade, Otto, aqui é a altura, né? Como se você tivesse um espaço, né, acima do tanque de benzeno de uma altura de 30 centímetros. E lembre que fluido no estado gasoso aí, de baixo peso específico, essa pressão aqui ela é constante de 200 kPa até a lâmina de fluido. Né? E ele fala aqui 200 kPa é na superfície de líquido, então a gente já vai considerar essa pressão aí na superfície do líquido de 200 kPa. Vezes a área. Qual é a área daquela lâmina de fluido que ele está exercendo a pressão? Mas entendeu o que eu falei, não foi? Ótimo. Pronto, já tenho a força horizontal, tenho a força vertical, vou encontrar a força resultante. Isso mesmo, José Saldanha, 122 aí quilonewtons. Perguntas, pessoal, perguntem. Tem questão de superfície curva na lista, tem questão de superfície inclinada também na lista. Exercitem, tomem muito cuidado com as unidades, com a transformação de unidade. Se preparem para a prova. Vejam a aula de revisão. A gente tem 4 listas aí nessa unidade. Ah, vocês me pediram também para passar os valendos, né? O formulário lá. Deixa eu... Isso, José Lucas, perfeito. Deixa eu aproveitar aqui esse tempinho final para passar para vocês o link dos extras. Deixa eu só passar logo a lista de presença.
lista de presença. Deixa eu procurar aqui esses extras, esses formulários. Ah, tá. A pressão manométrica, a pressão relativa, Elisela Oliveira pediu para diferenciar aqui, né? A pressão relativa, efetiva, é aquela que a gente encontra, né? Peso específico vezes a altura, né? Que é a pressão relativa àquela coluna de fluido específico em análise, né? Então, a gente está desprezando a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica é a pressão da massa, que a massa de ar exerce, né, sobre um sistema, né, que vai variar com a altitude, medida pelos barômetros, né? Então, ela é dada ali, a pressão atmosférica, né, de São Paulo, de Natal, a pressão atmosférica de Sergipe, a pressão atmosférica no topo de uma montanha, né, aferida pelos barômetros. Então, essa é a pressão atmosférica. E a pressão relativa, que são medidas pelos manômetros de tubo 1, manômetros de Bourdon, são as pressões efetivas daquele sistema. Se eu somo a atmosférica mais a manométrica, que é a efetiva também, assim chamada, eu tenho uma pressão absoluta. Certo? Vou passar o link aqui dos valendos, né, que são dos extras, são dos formulários. Esse aqui foi do dia 22, tiveram 2. Mas lembrem também que tem um fórum, tem o Instagram, tem o YouTube. Vão lá dar uma prestigiada. Só 4 pessoas, gente, responderam um e só 3 responderam outro. E não é porque são extras importantes para fixação de conteúdo. Então não deixem de fazer. Botei o link aí, dê uma olhadinha. Mas tem mais, tem um fórum, tem aquela... As que já teve em sala, né? Não tem como voltar mais. Mas tem um fórum, tem esses e tem aí a possibilidade ainda do Instagram. Tranquilo? Estão ainda, estão valendo sim, Elton. Estão valendo. Valendo aí até o dia da prova. Lembre também do questionário que está no multiprova. Certo? Estudem, se dediquem. O que eu quero terça-feira de vocês é que vocês... Pode sim, José. Acho que pode, ainda está aberto, não está? Ou não está mais aberto? Não me lembro. Eu acho que já... Olha aí, me confirma. Se não tiver mais, eu acho que eu tinha limitado a data, né? Mas tem esses 2 formulários ainda, correm lá. O que eu quero terça-feira é que vocês simplesmente coloquem no papel o que a gente falou aqui esse mês, essa unidade. Eu acho que a gente exercitou bastante, né? Falamos bem de conceitos, demos bastantes exemplos aí aplicados a diferentes áreas. Então, o que eu quero é que vocês tragam isso terça-feira, mostrem isso. Não está mesmo não mais, José. Esse aí já passou. Mostrem isso e com calma, com concentração, administrando bem o tempo de vocês para fazer a prova. Né? Dúvida à tua disposição. E desejo um ótimo final de semana, de estudos também, de descanso e saúde.